do hidrogênio verde avançou no Senado essa semana e sobre o PL, eu converso agora com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, presidente da Comissão Especial aí de Transição Energética e também produção de hidrogênio e vice-presidente da FPA. Muito boa tarde, deputado. Uma alegria muito grande, Simone, poder falar com você numa semana que foi particularmente intensa para nós na Câmara, né? Se você me permite, além daquilo que você me abordou, mas lembrar que eu, ao lado do Pedro Lupion, de outros diretores, trabalhamos muito nessa semana pelo Plano Safra e esperamos que a semana que vem venha com algumas boas notícias aí do Plano Safra. Nós conseguimos também aprovar no plenário da Câmara, autor foi o nosso deputado, companheiro da FPA, Zé Vitor, e nós aprovamos o projeto que regulamenta o trabalho temporário dos safristas. E também, depois de termos tratado na comissão que eu presido da Câmara, da transição energética, e nós apresentamos uma proposta sobre a produção do hidrogênio, particularmente do hidrogênio verde, nós vimos esse texto ir ao Senado e lá agora foi tratado numa comissão, relatado pelo senador Otto Alencar e aprovado no plenário. Algumas modificações foram feitas, ainda vão ser votados alguns destaques ali no Senado e ele volta à Câmara para aprovação definitiva. Então, Simone, uma semana bem ativa, graças a Deus. É verdade, o senhor lembrou muito bem, safrista, falamos de ontem, né, desse assunto, o Plano Safra, estamos abordando diariamente, né, deputado? Porque a expectativa é grande aí para o lançamento do novo Plano Agrícola 24-25. A gente anunciou também que seria em Rondonópolis, Mato Grosso, né? Mas por conta de agenda aí parece que não vai ser mais por lá. Mas a gente vai checar todas as informações aqui para continuar nesse assunto. Mas eu queria, em relação ao PL que passou no Senado, volta agora para a Câmara por conta dessas modificações, não é, o deputado? Vamos falar um pouco mais delas aí, dessas modificações? Vamos sim, é muito importante. Então, vamos me permitir, se você me dá um minuto, só para recordar, Simone, a todos que estão nos ouvindo aí no AgroMais, que é a produção de hidrogênio. Ela combina com aquilo que o Brasil tem feito, aposta em energias renováveis, solar, eólica, energia da biomassa. Além disso, ela combina também muito com o combustível do futuro, etanol, que nós vamos ampliar a mistura, biodiesel, que vai crescer, produção agora do biometano, que é uma nova vertente, e nós vamos produzir o combustível sustentável para a aviação, e será também a partir do agro. O agro que já produz alimentos, proteínas e que agora é um grande produtor de energia. Então, o hidrogênio, como é que se tira o hidrogênio? Tira-se da natureza. Por exemplo, quando você tem uma molécula de água, é H2O, a gente aprende isso na escola. Duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Você tem que quebrar essa molécula. No caso do etanol, você tem presença também do hidrogênio e é uma molécula mais fácil de ser rompida. Então, você consegue tirar o hidrogênio do etanol, da molécula do etanol. É muito interessante essa vertente. Para fazer isso, a quebra, a retirada do hidrogênio e o uso posterior do hidrogênio, você precisa de energia. Depois ele gera energia, mas você precisa de energia para quebrar antes. Que energia é essa? É boa quando ela vem também da natureza. Eu estou falando da solar, eu estou falando da eólica, eu estou falando de energia que pode ser produzida pelo próprio etanol. Você usa a energia e quebra a própria molécula ali. Então, no Senado, um bom trabalho, se ampliar o uso de fontes e também se conseguiu negociar para ter um incentivo, um crédito, para que algumas unidades produtoras de hidrogênio possam ter um benefício fiscal na sua largada. Isso é muito importante, porque outros países do mundo estão criando aí muitos incentivos e nós precisamos concorrer com isso. Ó, vocês viram os fogos aí, festejando uma grande conquista do agro do Brasil. E o uso do hidrogênio. Por exemplo, vou mencionar um, Simone. Produzir fertilizante.
é muito importante. O hidrogênio será um instrumento positivo para isso. Nós temos hoje um alto grau de importação, muitas vezes importando fertilizantes que vêm com uma pecada de carbono, então utilizar o hidrogênio para produzir aqui, além de mover veículos de outros usos, além de poder o hidrogênio ser utilizado no nosso minério de ferro e produzir aço verde, nós temos, portanto, um vasto uso, rima com a questão do agro, rima com a questão da sustentabilidade. E o Brasil na transição energética também, né, deputado, é sinal aí para investidores, não é? Olha, os números são surpreendentes. Primeiro que um estudo divulgado essa semana, anteontem, pela Agência Internacional de Energia, mostrou o Brasil entre os países desenvolvidos, destacadamente liderança, como uma matriz de energia renovável que outros não têm. Além disso, o crescimento do uso de fontes renováveis. Mais do que isso, nós temos uma possibilidade de sermos exportador de alguns biocombustíveis. No caso, por exemplo, do SAF, que é a sigla para combustível sustentável da aviação, Sustainable Aviation Fuel, tá certo? Nós temos condições de não só bem abastecer aqui no Brasil, mas exportar isso. Há 2 semanas atrás, hoje é sexta-feira, aqui próximo, eu estou em Ribeirão Preto. Hoje passei amanhã lá na Hortitec, e é fantástico ver a força da nossa horticultura lá na cidade de Olambra, é a maior feira de horticultura que nós temos no país, equipamentos, insumos. Estou aqui em Ribeirão Preto, vou agora numa série de atividades, inclusive com lideranças do agro. Do lado aqui, Guariba, há 2 semanas se inaugurou a nova produção de etanol a partir de segunda geração. E isso tudo vai ser utilizado para fazer o combustível sustentável de aviação. Então, os horizontes são grandes. Você perguntou e eu respondo, Simone. Os cálculos iniciais são mais de 200 bilhões de reais em investimento a partir da aprovação do combustível do futuro e outro tanto a partir da aprovação do marco regulatório do hidrogênio. Deputado, para a gente já ir finalizando, o senhor que está falando aí de Ribeirão Preto, não é? Fala para a gente, então, será rápida, então, deputado, essa apreciação, já que o texto foi modificado? Começou na Câmara, foi para o Senado, teve essa modificação aí que o senhor lembrou aí, faltam uns destaques, não é isso, deputado? Mas a tramitação na Câmara, assim que chegar, vai ser rápida, ainda nesse semestre, essa votação? Vapt-vupt! É decisão do nosso presidente Arthur Lira, que tem dado grande prioridade a esses assuntos que eu mencionei e a pergunta que você fez do hidrogênio, mas, acima de tudo, essa velocidade vem por 2 razões. Primeiro, que o assunto está muito amadurecido, já foi muito debatido, então dá para tomar uma decisão rápida. Quando nós votamos na Câmara, foi quase por unanimidade, ou seja, deixou de ser uma coisa de governo, oposição, situação, e é uma coisa de interesse do Brasil. Então, assim será. E também o mesmo vale para o combustível do futuro. Se o Senado nos entregar o texto pronto na primeira semana de julho, nós votamos antes de termos o recesso do meio do ano. Deputado Arnaldo Jardim, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar conversando aqui comigo hoje no Agro Mais 17 horas e até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar aí do PL, viu? Uma boa semana não, um bom fim de semana para o senhor, viu? Muito obrigado, Simone, a você e a toda a nossa equipe do Agro Mais aí. Tchau, um tchau. abraço, bom final de semana. Abraço.